Sabe que a gente perece por falta de conhecimento, mas uma vez que o conhecimento chega, luz chega e a gente não é mais enganado. Então agora eu já sei onde está o relógio. Que bom que você voltou. Que bom que você veio, não é? Eu vi a Bia, cadê a Bia? Glória a Deus. As outras meninas também estão aí? A Andressa, as outras duas estão ali, estou vendo as duas ali. Que bom que vocês voltaram, vocês mesmo. É, vocês, isso, vocês duas. Que bom. Eu creio que o Senhor, essa noite, tem mais uma porção para nossas vidas. Você crê? Graças a Deus, a esposa do pastor de vocês, não é a esposa do pastor dessa igreja, é uma mulher guiada. E aí ela já colocou o púlpito aqui embaixo. E depois ela falou, eu coloquei o púlpito lá embaixo, nem perguntei a você. Eu falei, mulher guiada. Porque eu vou andar, vou caminhar, não é? Oh, aleluia. Então, meninas, eu creio que o Senhor, essa noite, o Senhor é uma fonte inesgotável, não é? Às vezes a gente acha que ouviu tudo de Deus, mas Deus sempre vai nos surpreender, porque Ele é uma fonte inesgotável. Ele é uma fonte de tudo aquilo que nós precisamos. E eu creio que essa noite, a expectativa que você gerou no seu coração, eu creio que Deus vai suprir. Porque Deus é um Deus que supre as nossas necessidades, Ele atende às nossas expectativas. A Bíblia fala lá em Colossenses que Ele faz infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos ou pedimos, pelo poder que já está operando em mim e em você. Então vai fazer, vai acontecer. Fica firme, persevera. Amém? E eu, olhando algumas coisas que nós tratamos ontem, e ontem nós falamos sobre propósito, e eu falei para vocês que essa noite a gente falaria um pouco mais sobre chamado, não é? Propósito é algo, como dizer, algo macro, e chamado é algo mais fino, algo mais sutil. Então, havia um propósito na vida de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus veio fazer a ponte, o relacionamento, resgatar o relacionamento perdido, trazer para Deus os filhos de volta. Mas isso era o propósito, de fazer vida, gerar vida, ressuscitar a humanidade, que a humanidade estava morta. Mas a Bíblia também diz que Jesus andou nos 5 dons, ou seja, os chamados, os 5 dons ministeriais. Jesus foi pastor, Jesus foi apóstolo, Jesus foi mestre, Jesus foi profeta, Jesus foi evangelista. O propósito era ganhar vidas. E o chamado eram os dons ministeriais que Deus compartilhou com Jesus para que ele pudesse alcançar o seu chamado. Quando a gente olha a vida do apóstolo Paulo, a gente vê que a Bíblia diz, quando o apóstolo Paulo se converte lá em Atos, no capítulo 9, que Paulo foi chamado para alcançar 3 povos, judeus, gentios e reis. E ele mesmo, o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz, eu atuei como apóstolo, pregador e mestre. Então, propósito e chamado. Ontem nós falamos de propósito. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre chamado. E chamado, assim como propósito, você nasce com ele. Nasceu dentro de você quando você nasceu na terra. Muitas pessoas morrem sem nunca entrar no chamado. Por quê? Porque não nasceram de novo. E porque não nasceram de novo, não descobriram o chamado, porque a Bíblia diz que o nosso chamado, ele é revelado em Cristo Jesus. Jesus é aquele que revela todas as coisas no nosso coração. Eu não sei você, mas eu sou do tempo da máquina fotográfica com rolo. Quem me acompanha? 1, 2, 3, ô glória, não estou sozinha. E a gente comprava o filme. Comprava sempre o de 24 poses, porque o de 36 era caro demais. Às vezes a gente até conseguia a promoção para comprar o filme, mas e a revelação? Não era assim? E aí a gente botava dentro da máquina, ia rodando a máquina e batendo a foto. E seja o que Deus quiser. Porque a gente não tinha como ver se a foto ficou boa ou ruim. Depois a gente pegava aquele rolo que a gente bateu todas as fotos, levava lá no lugar que revelava. E aquela tira que era meio sem forma, aquela tira que era apenas de algumas sombras, o moço passava numa água própria
E depois que ele passava na água, saía a imagem revelada. Você pegou a revelação? Antes de Cristo, a gente tem só um borrão do propósito que Deus tem para a nossa vida aqui na terra. Antes de Cristo, a gente não conhece o chamamento. A gente não conhece por que a gente nasceu, afinal de contas. Antes de Cristo, a gente não sabe muito bem para onde seguir. A gente fica em dúvida em relação aos caminhos. Mas quando Cristo chega e a água da palavra é derramada sobre a nossa vida, aquilo que era só ter uma imagem perfeita. E essa noite eu creio que imagens vão vir dentro do teu espírito. Imagens do que Deus quer que você faça. Sabe, meninas, quando a gente fala isso, muitas pessoas podem dizer assim: puxa vida, mas eu tenho certeza que eu nasci para ser esposa e mãe. Esse é o teu chamado. Eu fico pensando na mãe do irmão Reagan. Eu não sei se você já pensou sobre isso. Que mulher fantástica, ela criou aquele homem, quanta coisa aquele homem fez. Aquele homem fundou o Rema. Aquele homem é considerado um dos pais da palavra revelada, da palavra da fé. Agora, ninguém pensa na mãe dele. Mas graças à mãe dele, ele chegou onde ele chegou. Ninguém pensa na professora da escola dominical. Quantas professoras do departamento infantil nós temos aqui? Sabe lá se você está ensinando para os profetas, para os apóstolos, que vão impactar a próxima geração. Então, meninas, quando a gente fala de chamado, por favor, não entenda chamado como holofote. Não entenda chamado como algo público, como algo que dá status ou algo que tem notoriedade. Não, pensa chamado, um lugar que você nasceu para ocupar. Algo que você nasceu para realizar nessa terra. Amém? E deixa eu te dizer, eu gosto demais de comparar a nossa caminhada cristã com uma corrida. E o apóstolo Paulo copiou isso de mim. Porque ele também compara várias vezes a vida cristã a uma corrida. O escritor aos Hebreus, que a gente não tem confirmação quem foi, mas ele também compara a nossa caminhada cristã a uma corrida. E ele diz lá em Hebreus, no capítulo 12, ele diz o seguinte, que nós, eu e você, vamos trazer aqui para a gente, para as musas. Ele diz que nós não podemos correr uma carreira embaraçada. Ele diz, tá vendo essa galera toda aí, do capítulo 11, que são os homens e mulheres da galeria da fé? Ele diz, então, nós temos a nos rodear uma grande nuvem de testemunha. Vivian! Tem por você ontem! Tem uma carioca aqui, gente. Ela era lá da minha igreja, minha ovelha. Ontem eu perguntei por ela. E aí a palavra diz o seguinte, que aquela nuvem de testemunha que nós temos a nos rodear, ele diz o seguinte, então vamos fazer algo, vamos nos desembaraçar de todo peso, de todo pecado que tenazmente nos rodeia e vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Então, amado, tem uma carreira para a gente correr. Agora, se a gente pode comparar a nossa caminhada cristã a uma corrida, tem uma largada e tem uma chegada. E na chegada tem sempre uma premiação. Não é assim? Da largada até a chegada tem um percurso. E é esse percurso que às vezes a gente fica desanimado. É nesse percurso que às vezes a gente para. É nesse percurso que às vezes a gente desiste. Por quê? Porque a gente tirou os olhos da chegada. Os nossos olhos precisam estar na chegada, porque na chegada tem um prêmio. E o apóstolo Paulo diz, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É lá que eu quero chegar. E por isso eu não me desvio nem para a direita nem para a esquerda. Eu mantenho os meus olhos no alvo, naquele prêmio que eu vou chegar lá e vou receber. Amada, você não pode tirar os olhos do alvo, porque senão você vai desanimar na corrida da vida. E qual é o alvo? O alvo é a realização do teu propósito, do teu chamamento aqui na terra. A Bíblia fala, e eu vou falar bastante sobre ela essa noite, de uma mulher. A gente vai destrinchar um pouquinho a vida dessa mulher. É uma mulher muito conhecida. A gente não tem o nome dessa mulher como
a grande maioria das mulheres da Bíblia, poucas são aquelas que o escritor coloca o nome, não é? Por aquilo que eu já disse para você ontem. Normalmente as mulheres, elas não eram muito honradas, elas não eram postas em lugar de honra. Jesus veio para quebrar esse paradigma. Jesus veio para, sim, colocar a mulher em lugar de honra, para resgatar o lugar da mulher, para colocar a mulher num lugar de discípula, colocar a mulher num lugar de mestre, colocar a mulher num lugar de aquelas que faziam coisas, aquelas que aconteciam coisas. Sabe, a Bíblia fala de uma mulher que eu gosto demais, chamada Dorcas. Quantas já ouviram falar de Dorcas? A Bíblia diz que Dorcas era uma costureira, mas quando Dorcas morreu, a cidade inteira pranteou, porque ela era uma costureira. Tem alguma costureira aqui? Então, minha amada, quem sabe o seu chamado não é fazer roupas e vestir pessoas? O chamado de Dorcas era esse. E a Bíblia diz que quando Dorcas morreu, todo mundo chorou. E chamaram lá os homens de Deus. E Dorcas ressuscitou. Então, quem sabe? Só para você entender que chamado não tem a ver somente com os 5 dons ministeriais. Amém? E a Bíblia fala de uma mulher que eu quero tratar com você, que está lá em João, no capítulo 4. Você já ouviu certamente falar dessa mulher? A mulher samaritana. E essa mulher é uma mulher ousada no Senhor. E Jesus fala tanta coisa poderosa para essa mulher. E eu vou falar um pouquinho da condição dessa mulher. Está lá em João, Evangelho de João, no capítulo 4. Você achou? Eu posso ler? A gente vai ler algumas coisas essa noite. Evangelho de João, no capítulo 4. A Bíblia diz o seguinte acerca dessa mulher. Só para a gente não precisar ler o capítulo inteiro, Jesus estava caminhando com os seus discípulos e Jesus estava com sede, estava cansado, estava com fome. E a Bíblia diz que Jesus para em um lugar e os seus discípulos vão comprar comida para ele em um outro lugar. E quando Jesus senta ali, próximo de um poço, Jesus avista uma mulher que tinha ido buscar água naquele poço. Deixa eu dizer para você, as mulheres elas tinham horário para buscar água no poço. E o horário de buscar água no poço não era meio-dia, porque meio-dia era muito quente. E ninguém ia buscar água ao meio-dia, mas aquela mulher só podia buscar água ao meio-dia, porque havia na vida dela algo de vergonha. Havia na vida dela algo que a impedia de estar próxima às outras mulheres. As mulheres iam buscar água, todas juntas. Uma ajudava a outra, uma jogava o cântaro, outra pegava, outra carregava. Mas essa mulher não podia. Ela tinha que ir sozinha. E ela tinha que ir no pior horário, no sol de meio-dia. Mas, um dia, de repente... Você crê no de repente de Deus? Deixa eu te dizer... É de repente para você. Mas não é de repente para Deus. A gente fala do de repente de Deus, mas Deus não é onisciente. Deus não tem todos os dados. Se Deus tem todos os dados, para Deus não é de repente. Deus já sabe. É de repente para a gente que não sabe. Quando a Bíblia fala que Jesus é o alfa e o ômega, a Bíblia está dizendo que Jesus é o começo de todas as coisas. E Ele é o fim de todas as coisas. Ele é do começo ao fim. A gente não tem todos os dados do começo ao fim, mas Ele tem. Então não é de repente para Ele, é de repente para a gente. Não foi... Era de repente para a mulher, mas não era de repente para Deus. Havia algo sobre a vida daquela mulher que Deus queria tocar, Deus queria ajustar, Deus queria colocar no trilho para que ela pudesse cumprir o chamado que Deus colocou nela quando ela ainda estava sem forma no ventre da mãe dela. E Jesus chega naquele lugar e lá está a mulher. Só que Jesus era judeu e a mulher era mulher samaritana. E havia uma... rixa entre judeus e samaritanos. Eu não sei se tem alguma rixa entre mineiro e cariocas e paulistas, de vez em quando, não é? Tem uma... Mas mineiro, não sei, mineiro é um povo tão bom, né? Eu acho que não tem rixa com ninguém. É um povo tão caloroso, é um povo tão hospitaleiro.
tem um sotaque tão gostoso. Lá na minha igreja tem uma mineira. E ela já mandou uma mensagem para mim. Tá comendo muito pão de queijo? Aí eu, tem pão de queijo em tudo quanto é lugar nessa terra? Que sotaque lindo. Aí ela falou assim, e aí, você está gostando do quê? Aí eu falei, tô gostando do sotaquezinho. Sotaquezinho tão lindinho. Ô Glória, você está pronta para o de repente de Deus? Não dele, mas o que ele vai fazer na sua vida hoje. Então a história era essa. Lá estava a mulher pegando água. E aí a gente vai ler a partir daí para não precisar ler tudo. Quando chega no versículo 8, diz o seguinte: pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água da vida. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e, bem assim, os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Até aqui. Meninas, deixa eu dizer algo para você. Quantas vezes Deus quer falar coisas espirituais conosco e nós estamos na dimensão do natural? Jesus estava falando coisas espirituais para aquela mulher. Jesus estava falando de uma fonte a jorrar. Jesus estava falando do Espírito Santo, que é a fonte que jorra dentro de mim e dentro de você para a vida eterna. Jesus estava falando de uma água que sacia a sede. Amadas, o mundo está faminto, mas não é de fome de comida. O mundo está faminto de Deus. Só que eles não sabem que a fome é de Deus. Porque quando a gente não tem Jesus, a gente fica numa eterna busca para alguma coisa suprir aquela necessidade. Mas aquela necessidade, aquele buraco, aquele vazio, só é suprido com Jesus. Era isso que ele estava explicando para aquela mulher. De uma água, de uma fonte que jorraria dentro dela eternamente. E essa fonte iria alimentá-la, abastecê-la. Essa fonte iria lavá-la. Essa fonte iria sustentá-la todos os dias da sua vida. Mas ela estava pensando em algo natural. Ele falava de coisas espirituais e ela falava de coisas naturais. Sabe, meninas, nós temos que vir para um evento como esse, ligada no Espírito. Porque às vezes as coisas naturais nos roubam. E tudo bem a gente apreciar o Musa, que depois eu quero que Patrícia me ensine como fez isso, porque eu quero fazer lá para as minhas meninas. Eu até perguntei para a moça que está me ajudando. Tudo bem a gente olhar as flores que são lindas. Tudo bem a gente olhar as irmãs. Tudo bem. Mas isso tem um limite. Quando o espiritual começa a se mover, os nossos olhos precisam estar no espiritual. Porque Deus começa a falar. E Deus está falando em todo o tempo. Ela estava diante de Jesus e ela não tinha entendido. E Jesus falava de coisas espirituais e ela falava de coisas naturais. Mas vamos pensar um pouco na vida dessa mulher. Na condição dessa mulher. Vamos continuar lendo para a gente entender a condição dessa mulher. Versículo 15, foi aí que eu parei? Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido,
Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Qual era a condição daquela mulher? Aquela mulher já tinha tido 5 maridos e nenhum deles era dela. Ou seja, ela tinha sido amante de 5 homens. Ela estava no 6º e também não era marido dela. Era mais um amante. Ela já tinha tido 5 amantes e o relacionamento que ela tinha naquele momento também era um relacionamento com um amante. A condição dessa mulher naquela época era uma condição de prostituta. Era uma condição onde a sociedade tinha virado as costas para ela. Razão pela qual ela tinha que ir ao poço sozinha. Razão pela qual ela tinha que ir no poço meio-dia. Ela não poderia ser vista. As pessoas a repudiavam. Ela não tinha acesso à sociedade daquela época, porque ela era uma mulher marcada pelo seu procedimento errado. Mas pensa comigo, uma mulher marcada por um procedimento errado encontra Jesus. E Jesus fala para essa mulher coisas que ele não tinha falado ainda. Jesus confiou naquela mulher revelações do Espírito Santo que talvez ele não tivesse dado nem para os discípulos que estavam com ele. Ele disse para aquela mulher que todo o problema que ela tinha, porque, amadas, pensa comigo, alguém que tem 5 amantes, 6 com o que ela estava, é alguém que tem um vazio muito grande. É alguém que não se encontrou ainda. É alguém que não entendeu o seu chamado. É alguém que não entendeu o seu valor. É alguém que perdeu a sua identidade. Lembra de ontem o que o diabo quis fazer com Jesus? Arrancar a identidade dele? Será que você é filho mesmo? Porque quando o diabo arranca a nossa identidade, ele começa a ganhar terreno na nossa vida. Essa mulher tinha perdido a identidade e porque ela não sabia quem ela era, a importância que ela tinha, o valor que ela tinha, ela começou a deitar com vários homens. E amada, deixa eu dizer, talvez você esteja aqui não na condição dessa mulher, de 5 amantes, mas talvez você esteja aqui numa condição parecida. Talvez você esteja aqui com a identidade ofuscada. Talvez você esteja aqui com um relacionamento que te escraviza. Talvez você esteja aqui com um relacionamento que te violenta. Talvez você esteja aqui com um relacionamento que te abusa. Eu não sei, cada uma tem uma condição. Mas eu vou dizer, há cura em Cristo. Há cura em Cristo. E aquilo que o Senhor quer propor essa noite para você, é que você se abra para esse relacionamento. Porque, amadas, aquela mulher, provavelmente, ela não poderia conversar com ninguém. Por quê? Imagina isso no meio do povo. Vamos trazer para o dia de hoje. A gente está falando de anos e anos atrás. Vamos trazer para o dia de hoje. Alguém que você sabe, alguém que você tem conhecimento, que já teve 5 amantes, está no 6º amante. Você vai deixar teu marido perto dela? Não, seja sincera. Claro que não. Tu vai ficar pelo menos com a antena ligada. Não é verdade? Então, se você vê uma mulher como essa conversando com alguém na esquina, você vai pensar o quê? Mais um amante. Então, ela também não podia conversar com homem nenhum. Ela não podia ter relacionamento com mulher nenhuma. Ela estava numa condição de solidão. Ela estava numa condição de escravidão. Mas ela teve um encontro com Jesus. Ela teve um encontro com Jesus. E olha o que acontece no encontro com Jesus. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizei que em Jerusalém é o lugar de onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai.
Vós adorarás o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores os adorem em espírito e em verdade. Amadas, Jesus fala do Pai para essa mulher. E talvez hoje seja algo simples a gente falar que Deus é nosso Pai, mas não era algo simples naquela época. Jesus veio justamente mostrar o caráter paterno de Deus para os judeus. Então, Jesus falar de paternidade para aquela mulher era um nível muito alto. E Jesus não diz, os verdadeiros adoradores adorarão a Deus. Jesus diz, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Ele estava dizendo para aquela mulher, ei mulher, você tem um pai. Ei mulher, você tem um pai. Ei mulher, você pertence a uma família. Você não é órfão, você tem pai e você tem família. Ei mulher, você tem um pai e você tem uma família. E Jesus fala de adoração para aquela mulher. Agora, como falar de adoração para alguém que está carregada de pecado? Como falar de adoração, de verdadeiros adoradores, para alguém que estava naquela condição? Minha amada, eu sei porque sei que o Espírito está tratando com mulheres nesse lugar. E hoje vai ser um dia de rompimento. E hoje vai ser um dia de recomeço. Sabe por quê? Começar é muito fácil. E talvez você já tenha começado várias vezes. E talvez na virada do ano você tenha dito várias vezes que você ia fazer diferente. Mas como não aconteceu, como você não teve força, como você não conseguiu fazer, você se prostrou. Você desanimou. Porque recomeçar é muito mais difícil do que começar. Mas deixa eu te dizer, Deus é um Deus de recomeço. Deus está sempre pronto para segurar na nossa mão e para recomeçar junto conosco. E era isso que Jesus estava propondo para aquela mulher. A sua vida até aqui não teve muito êxito. A sua vida até aqui foi uma vida de erro. Foi uma vida de fracasso. Mas eu estou aqui segurando a tua mão, porque daqui para frente vai ser diferente. Daqui para frente você tem um pai. Daqui para frente você tem uma família. Daqui para frente eu vou te santificar. E você vai poder adorar esse Deus em espírito e em verdade. Porque daqui para frente algo novo vai acontecer com você. Não por dentro. Daqui para frente vai ser diferente. Você pode declarar isso? Daqui para frente vai ser diferente. Daqui para frente vai ser diferente. E aí, meninas, eu vou pular alguns versículos. Jesus continua falando para ela, 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou. Eu que falo contigo. Minha amada, ele não tinha se apresentado assim para ninguém. Ele não tinha se apresentado assim para ninguém, mas ele se apresentou para aquela mulher. Sabe por quê? Havia pressa na vida daquela mulher. Ela já tinha perdido muito tempo. Não dava mais para perder tempo. Então Jesus já chegou, sabe, com o pé na porta, fala assim aqui. Lá no Rio de Janeiro a gente fala, meteu o pé na porta e abriu, saiu arrombando tudo, fez aquela ruaça. Jesus meteu o pé na porta, por assim dizer, me perdoa a figura, a colocação. E ele disse, olha, eu sou, chegou. Sabe, meninas, a Bíblia fala lá em Êxodo, no capítulo 4, quando Moisés, depois de muito tempo, o povo cativo, o povo já tinha perdido toda a referência de Deus. O povo já tinha esquecido como funcionava a bondade, o amor de Deus. E quando Deus chama Moisés para libertar o povo, Moisés fala, tá bom, eu já entendi. Agora, como que eu vou dizer isso para o povo? Como eu vou te apresentar para o povo? E Deus fala para Moisés, ei Moisés, fala para o povo que eu sou. Eu sou o quê? Eu sou o que você precisa. O que você precisa essa noite? Ele é. Minha amada,
um cajado na sua mão pode não ter nenhum efeito, mas um cajado na mão de Moisés abriu o mar. Porque era isso que o povo precisava naquele momento. Eu não sei o que você precisa hoje. Ele disse, eu sou. E aí, nesse ponto, chegaram os discípulos. E quando os discípulos viram ele conversando com aquela mulher, foi bem interessante porque a Bíblia diz o seguinte: neste ponto chegaram os discípulos e se admiraram de que estivessem falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles disse, ninguém perguntou nada, ninguém falou nada. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Deixa eu dizer algo para você. Qual a credibilidade que essa mulher tinha para convencer os homens da cidade a eles irem com ela? Nenhuma. Nenhuma. E ela começa a conversa dizendo assim, eu encontrei um homem. E ele me disse que é o Cristo. Mas, meninas, havia algo diferente nela. E aquilo que estava diferente nela começou a atrair as pessoas. Sabe que quando nós entendemos o nosso chamado, a luz começa a brilhar. E quando a luz começa a brilhar, as pessoas começam a ver algo diferente na nossa vida. E aquilo que as pessoas começam a ver, começa a atrair pessoas. A Bíblia diz que ela voltou, e ela voltou acompanhada de muitas pessoas. Mas o que eu quero fixar com você essa noite? Lembra que Jesus estava ali com fome? Lembra que os discípulos tinham ido comprar comida? Agora deixa eu te perguntar, precisava ir todo mundo? Afinal de contas, que tanta comida era essa? Quantas quentinhas eles iam trazer? Jesus ficou sozinho e foram os 12? Cada um trazia uma quentinha? Né? Podia ter dividido. Mas é porque Jesus queria ter intimidade com aquela mulher. Jesus queria falar na intimidade com ela. E quando eles voltaram, eles perguntam para Jesus, ei mestre, você não vai comer não? Afinal de contas, se já era meio-dia na hora que eles foram. O papo rolou, eles foram comprar comida, voltaram e Jesus não tinha comido ainda. E eles perguntam, você não vai comer não, mestre? E olha o que Jesus fala. E é isso que eu quero que você fixe no teu coração essa noite. Versículo 34. Vamos ler o 33. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-á porventura alguém trazido o que comer? Uma vez que Jesus não estava comendo? E aí Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já estão branqueados para a ceifa. Amém, meninas? Deixa eu te dizer. Quando nós compreendemos o nosso chamado, quando nós compreendemos aquilo que Deus nos chamou, nos criou, desde o ventre da nossa mãe, para realizar, a nossa comida passa a ser executar o nosso chamado. E o que é uma comida natural? Uma comida natural é algo que nos supre, é algo que nos dá energia, é algo que nos anima, é algo que nos nutre, é algo que nos dá prazer. Isso é uma comida natural. Jesus compara uma comida natural ao chamado, a estar atuando no chamado. E ele diz, olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O que me sustenta, o que me faz levantar da cama todos os dias, aquilo que me alegra, aquilo que me dá disposição, aquilo que me nutre, aquilo que me fortalece, é fazer a vontade do meu Pai. É cumprir o chamado que Deus tem na minha vida. Qual é o chamado que Deus tem na tua vida? O que que Deus tem te comissionado a fazer? Isso vai ser a tua comida, isso vai ser a tua energia, isso vai ser o teu prazer. Agora, meninas, a gente não tem tempo de ler todo o resto. A Bíblia diz que daquela mulher, ela voltou para a cidade e ela evangelizou toda aquela cidade. Agora pensa comigo.
uma mulher, amante de muitos homens, que era posta de lado, que era rejeitada, preconceitos, palavras que ela deve ter ouvido que machucaram, que feriram. Mas eu quero ler para você. Eu falei, mas eu percebi que você se admirou e a gente vai ler. Diz o seguinte, versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Sabe o que quer dizer isso? Diga, arrependimento. Ela se arrependeu de tudo aquilo que ela tinha feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amadas, o testemunho começou com a mulher. A mulher começou a dar o testemunho do que Jesus fez na vida dela. A mulher evangelizou, a mulher pregou, a mulher começou a exercer o seu chamado, e a Bíblia diz que a cidade se converteu, muitos se converteram. E depois ela já nem precisava mais dizer nada. Porque um já foi convertendo o outro, que já foi convertendo o outro, que já foi convertendo o outro. E sabe que esse processo de reprodução foi Deus que colocou dentro da gente? Porque Deus é um Deus de reprodução. Deus colocou dentro da mulher um poder para reproduzir, que quando ela se junta com um homem, eles reproduzem uma nova vida. Deus colocou dentro das frutas o poder de reprodução, que quando a gente chupa a manga, o caroço a gente planta e reproduz. Deus é um Deus de reprodução. Quando Deus falou para Adão e Eva, crescei e multiplicai, Deus estava dizendo, eu quero que o meu estilo de vida seja espalhado pela terra. Quando Noé e a sua família saem da arca, Deus fala a mesma coisa, crescei e multiplicai, encham a terra com o meu estilo de vida. Quando Jesus ressuscita e está próximo de voltar para o céu, Jesus diz, ide e fazei discípulos. Ele está dizendo, reproduz o meu estilo de vida sobre a terra. Então o seu primeiro chamado é ser discípula. E o seu segundo chamado é fazer discípulos. E quando a gente entende que além desses 2 chamados, ainda tem muita coisa para a gente fazer. Minha amada, a gente nunca mais vai ter fome. A gente vai ficar suprida de fazer a vontade de Deus nessa terra. Agora pensa comigo como a vida dessa mulher foi afetada. Quantas pessoas você pode afetar? A sua vida foi levantada sobre a terra para afetar a vida de outras pessoas. E quando a gente entende isso, fica tudo mais fácil. Você tem uma missão nessa terra. E apesar das dificuldades, você vai conseguir chegar do outro lado. Cumprir a carreira para o qual o Senhor te chamou. Sabe, meninas, eu sei porque sei que mulheres aqui estavam desanimadas das suas vidas, porque não entenderam que são preciosas em Deus. Não entenderam que foram geradas pelo Pai em espírito. Não entenderam que tem uma identidade de filha. Que tem um Pai de amor. Que tem expectativa que você dê certo. E a Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestes. A Bíblia diz lá em Tiago que toda boa dádiva, todo dom perfeito desce lá do alto, do Pai das luzes, aonde não há mudança nem sombra de variação. Então há uma proposta para você. O apóstolo Pedro diz que tudo quanto a vida e a piedade, o Senhor já nos deu. Há uma proposta para você. Então você não vai ficar desanimada. Você vai se levantar hoje forte e corajosa. O Ministério de Música pode nos ajudar. E a gente vai trabalhar um pouquinho agora. Porque era necessário que você refletisse acerca de algumas coisas. Era importante demais que você entendesse a vida dessa mulher samaritana.
Porque o diabo quer tirar a sua alegria. O diabo quer tirar o seu vigor. Pelos erros que talvez você tenha cometido no passado. O diabo quer dizer para você que você não vai dar certo. Que está tudo perdido. Mas eu tenho boas notícias, porque o evangelho são boas notícias. Eu tenho uma boa notícia para dar para você, ele é mentiroso. Ele nunca se firmou na verdade. E você é preciosa para Deus. E há da parte de Deus um comissionamento sobre a sua vida. Para que você cumpra o chamado que Ele tem nessa terra. E Ele tem te capacitado para isso. Há uma expectativa no coração dEle para que você corra a sua carreira. E corra a sua carreira com velocidade. Não se distraindo com os obstáculos. Amadas, obstáculo tem, mas não é para você se distrair. É para você permanecer firme. Aleluia. Oh, glória! Aleluia! Eu quero orar por algumas mulheres aqui. E eu sei que você vai precisar romper para entender o que o Senhor quer fazer na sua vida essa noite. O Senhor quer fazer algo na sua vida. Assim como Jesus transformou a vida daquela mulher, desacreditada. Assim como Jesus transformou a vida daquela mulher, afastada de tudo, sem uma expectativa de futuro, sem uma esperança, porque mulher sem marido naquela época era algo muito ruim. Hoje, graças a Deus, a gente entende que existem mulheres que são chamadas para não terem marido. Isso está tudo bem. Está tudo bem não ter marido, amém, queridas? Está tudo bem, se esse é o chamado dela. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Melhor é que não case. Agora, se vai se abrasar, então casa. Mas ele diz, melhor é que não case, porque a mulher casada, ela está dividida. Ela tem que prestar contas para o marido, para os filhos, e ela tem que prestar contas para o Senhor. Ela está dividida. Então o apóstolo Paulo fala, melhor que não case, porque aí vai servir somente ao Senhor. Então existem mulheres que têm chamado para servir ao Senhor. E a gente tem que entender isso e parar de cobrar. Quem disse que a felicidade está no casamento? Amadas, eu tenho 26 anos de casada. E sou muito feliz com o meu marido. Mas se o meu chamado fosse para ficar solteira, eu ia rodar esse mundo pregando a palavra. E ia estar tudo bem. Porque está tudo bem quando a gente está fazendo o nosso chamado. Está tudo bem se não casar. Se esse é o chamado. Mas eu sei que existem mulheres que querem casar. E está tudo bem querer casar. Não tem problema nenhum. Agora, existem mulheres que estavam desacreditadas do casamento. Por conta da vida de pecado que teve. Se achando indignas. Se achando mutilada. Você pode ter todos os membros do seu corpo. Mas às vezes nas emoções nós estamos mutiladas de tanta coisa que falaram a nosso respeito, desde que a gente era criança, que disseram que a gente não ia dar certo, que disseram que essa menina não presta para nada, que disseram que essa menina vai cair na perdição. Quantas palavras agressivas a gente ouve ao longo da nossa vida. Essas palavras, elas querem forjar uma identidade. Não adianta você me dizer que meu nome não é Marcela, porque eu sei que o meu nome é Marcela. Agora, existem coisas na nossa vida que a gente não tem tanta certeza assim. Então, quando alguém fala, pode ser que a gente acredite. E pode ser que a nossa identidade seja corrompida. Alguém dizer, você não é Marcela, você é Maria. Talvez se eu não tivesse certeza que eu sou Marcela, eu poderia acreditar, será que eu sou Maria? Caramba, eu tenho todos os traços de Maria, vai ver que eu sou Maria. É isso que o diabo tem feito. O diabo tem dito, você não é mulher, você é homem. Você é homem, você é homem, você é homem. E de tanto a pessoa ouvir que é homem, ela pode se olhar e falar, eu acho que eu tenho até um jeitão meio de homem. Será que eu sou homem? Roubando a identidade, roubando a essência. Às vezes o diabo olha e fala, você não é uma mulher inteligente.
E a gente fica, será mesmo que eu não sou inteligente? Caramba, eu não consegui terminar a faculdade, eu não consegui passar no concurso público, eu não consegui um bom emprego. Vai ver que eu sou burra mesmo, roubando a identidade. Quantas mulheres estão aqui e o diabo está querendo roubar a identidade? Mas o Senhor marcou um encontro com você, porque Deus marca encontro. Deus disse para aquele povo, olha, Jesus disse, não saia de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 15, que 500 pessoas aproximadamente tiveram com Jesus depois que Ele ressuscitou. 500 pessoas tiveram com Jesus depois que Ele ressuscitou. E certamente Ele falou para essas 500 pessoas que elas não deveriam sair de Jerusalém, porque tinha algo especial para acontecer. Mas quando a gente olha lá em Atos no capítulo 2, a gente vê que só 120 ficaram. 380 não consideraram o que Jesus falou e foram embora. Amadas, eu sei que muitas mulheres receberam convite para estar nessa conferência. Mas você está entre as 120 que consideraram. As outras 380 estão lá fora e não vão receber aquilo que o Pai reservou para esse dia. Mas você veio. Então chegou a hora de você receber da unção e do poder de Deus, que já está aqui desde ontem trabalhando. E hoje Ele vai trabalhar de forma específica. Fica atenta, porque o Espírito vai passear em nosso meio. Ele está dentro de você, unção individual, mas Ele está nesse lugar, a unção coletiva.